E aí, Geeks, eu já falei com vocês, eu já falei o que eu achei aí de Vampiro no Jardim, que é o anime novo de vampiros da Netflix, num vídeo sem spoilers, né? Então, neste vídeo aqui, vamos falar sobre Vampiro no Jardim com spoilers. Fala, Geek! Bruno aqui, beleza? Bom, a essa altura do campeonato, baseado nos dias aí, nos poucos dias que a gente já teve aí o lançamento de Vampiro no Jardim na Netflix, eu fiz vídeo antes mesmo de estar lançando, pra vocês terem uma noção. Vou deixar o card aqui pra você estar dando uma olhada. Depois eu cheguei a fazer um vídeo sem spoilers. E agora, neste vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre Vampiro no Jardim com spoilers? Vamos lá, porque vai dar o que falar. Eu quero saber a opinião de vocês, para quem que já assistiu. Quem já assistiu aí Vampiro no Jardim e também quem não liga, quem quer saber se vale a pena ou não assistir aí, mesmo ouvindo spoilers, sabendo do que vai acontecer, você não liga para o que acontece, para que eu diga o que acontece na trama aí, mais ou menos. Vou dar uma resumida aqui. Então, vamos lá ver se vale a pena assistir Vampiro no Jardim. Esse vídeo aqui, lembrando, né, mais uma vez, porque tem gente que ainda reclama, este vídeo contém spoilers de Vampiro no Jardim. Então, se você não quer saber com spoilers, quer assistir sem spoiler, quer ver um vídeo meu onde eu dou minha opinião sem spoiler nenhum, então vou deixar o card aqui também, dá uma olhada aí, beleza? Bom, vamos lá, vamos conhecer a história melhor. A história é uma coisa, como eu falei no vídeo sem spoiler, eu falei que era uma história muito simples. A história basicamente se foca muito entre os humanos e os vampiros coexistirem ali entre si, mas não só isso, eles vivem juntos ali. E aí, eles meio que vão... Um tem o seu lado positivo, o lado tipo assim, a gente tá certo, a gente tem que se livrar dos vampiros, manter eles longe. Da mesma forma que os vampiros também tem o seu lado positivo ali. Então, tipo assim, esse anime, ele não tem o intuito de dar um foco mais para os humanos, fazer deles os amigos, os heróis da história, como também eles não fazem a mesma coisa com os vampiros. Então, tipo, não tem o lado do mal e o lado do bem. Existem lados opostos com opiniões diferentes que, por terem essas opiniões diferentes, eles acabam aí tendo que se enfrentar. E aí é lógico, uma das coisas que mais você quer saber é onde a música se encaixa. Como é que a música se encaixa na trama? Bom, da mesma forma que se encaixa o like nesse vídeo aqui, porque você é show de bola, você é da hora, você é muito overgeek, não tenha dúvida disso. Mas a música, como eu falei no vídeo anterior, ela se conecta diretamente com a trama. Porque vampiros, a gente sabe que vampiros vem muito com relação a morcego, e é exatamente daí. Os morcegos, eles são animais ali que eles têm uma sensibilidade muito grande com música, não com música ao certo a música em si, mas sim com barulhos muito altos de qualquer tipo de coisa sonora, vamos dizer assim. Ele tem a sensibilidade com barulhos sonoros, vamos dizer assim. Então, barulhos sonoros, ficou estranho isso daí, mas deu para entender, né? Enfim, qualquer tipo de som, de qualquer efeito sonoro forte demais, causa um tipo de discordância, tipo, vamos dizer que machuca os morcegos. E no caso dos vampiros, como eles são superiores aos morcegos, é daí onde a música se encaixa. A música faz com que os vampiros fiquem incomodados, tipo, isso daí atrapalha muito eles ali. E é exatamente aí que se encaixa perfeitamente a música. A música é um tipo de efeito sonoro, e por mais que seja uma melodia, que seja algo muito bom para os humanos, a maioria dos vampiros detesta música, eles não gostam de música de jeito nenhum. E é aí onde entra a conexão da Fini com a Momo. Elas são conectadas pela música, já que a Fini é uma das poucas vampiras ali que ela consegue gostar da música. Mas calma que eu já explico melhor por que ela gosta de música. Mas basicamente ela gosta de músicas, e aí meio que sem querer ali, de uma forma aleatória, no meio de toda uma guerra ali que está acontecendo envolvendo os vampiros e os humanos, que os vampiros tiveram uma ideia lá para, os humanos, eles têm lá uma torre que solta uma luz ultravioleta, que não explicou, mas já dá para deduzir que é ultravioleta. E essa luz, ela atrapalha muito, ela faz com que os vampiros fiquem longe. E aí eles têm a ideia de destruir aquilo dali, mesmo que ocorra uma guerra. Então, no meio de toda essa guerra, existe um momento de a Fini, ela está ali segurando a caixinha de música que ela tinha prometido para uma amiga dela, que vocês vão conhecer aí no anime. Eu agora fugiu o nome dela aqui agora da minha cabeça, mas ela tá com essa caixinha de música, e tem um momento que ela tá cantando, a caixinha tá lá tocando e ela começa a cantar a música. E aí a Fini ouve isso daí e meio que lembra de alguém, ela já ouviu essa música antes, e é aí onde tudo se conecta. A Fini começa a querer proteger a Momo,
por causa que a Momo, ela é aquela personagem que ela ouve música, ela gosta de música e todo mundo em volta dela não quer que ela ouça músicas, mas por motivos óbvios, que é pra ela não atrair nenhum vampiro, para que nenhum vampiro venha e acabe destruindo o lugar deles ali, porque é como se fosse uma provocação, entende? Então a música, ela é proibida na onde eles existem ali, na onde eles coexistem, né? Então só isso já faz com que ela seja, a música, ela se encaixa com a trama perfeitamente. Como eu falei, eu não curto, eu particularmente não gosto de musicais onde a música é na narrativa dos acontecimentos. Isso não acontece neste anime, então você pode ficar tranquilo, você pode assistir Vampiro no Jardim tranquilo, com a consciência de boa, que você não vai ver as pessoas cantando ali em momentos inapropriados. Tem música? Tem muita música no anime? Não, não tem muita música. Tem música quando é necessário ter a música ali, quando precisa ter ela. E é isso o que faz esse anime valer muito a pena. E aí, é lógico, vai ter muitos pontos positivos e os pontos negativos. Alguns dos pontos negativos que eu gosto de estar mencionando é o fato do pouco número de episódios, são só 5 episódios. Então tem muita coisa ali que você vai ver, tem muitas informações que vai chegar pra você ali e você vai ficar com aquela sensação tipo, pô, como assim? Não tá faltando uma explicaçãozinha melhor? Uma delas é exatamente a luz ultravioleta, tipo, não dá uma explicação sobre a luz ultravioleta, então o pessoal muito nesse anime se abraça muito com aquilo que a gente já sabe sobre os vampiros. Uma outra coisa que tem aí, que não foi muito explicado, que é o fato dos vampiros, eles têm uma droga lá, que essa droga, quando eles injetam neles mesmos, eles conseguem se transformar, eles evoluem e se transformam naquela outra versão que vocês viram aí no trailer, onde eles ficam mais bem transformados. Acredito que vocês tenham visto aí, mas eles têm uma forma bem monstruosa lá, que fica mais voltado para o lado de morcego do que pelo lado de humano, que aliás eu gostei pra caramba dessa transformação, mas para eles ficarem nessa forma, eles precisam usar esse tipo de injeção aí, que faz com que eles tenham esse tipo de transformação. Isso é uma coisa que ficou tipo assim, pô, mas peraí, como é que é esse negócio? Como é que eles colocariam isso daí? Como é que eles criaram isso? De onde que veio? Então, tipo assim, isso fica uma questão. E, aliás, é um único ponto aí que é uma brecha, uma pequena brecha para uma continuação. Explicar um pouco mais essa origem com relação a esses medicamentos aí relacionados apenas aos vampiros. Um outro motivo pelo qual a Fini ajuda a Momo. Então, vamos lá. A Fini, ela ajuda a Momo porque a Momo, ela lembra uma pessoa que a Fini conheceu no passado, que parecia muito com a Momo. E aí, por causa dela, por causa da amizade delas, que era como se fosse uma amizade proibida, essa amiga antiga aí, que lembra muito a Momo da Fini, ela acaba morrendo. Então a Fini fica com um certo peso na consciência por causa disso. Quando ela conhece a Momo, ela relembra aqueles momentos bons que ela tinha com aquela amiga do passado, e isso é mais uma coisa que faz com que as duas se conectem. Aliás, a Momo, ela é muito dessa personagem aí que a Fini conhecia, essa mulher que a Fini conhecia aí antes de tudo acontecer, antes dessa amiga dela acabar morrendo. Algumas coisas vai parecer um pouco corridas, tá, Geeks? Como por exemplo o fato da Momo ser abandonada pela Fini. Isso acontece mais de uma vez, pelo que eu entendi, isso aconteceu mais de uma vez. E pelo fato de ser poucos episódios, às vezes você fica com a sensação de, pô, mas você acabou de abandonar ela ali e depois já abandonou de novo. Só que os acontecimentos do anime, tudo que tá acontecendo naqueles 5 episódios ali que você assiste rapidão, que você assiste em menos de 2 horas, aquele dali são dias, acontecem em dias. Então talvez você acabe estranhando um pouquinho esse pequeno fato. Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior sem spoiler, que eu podia ter falado, mas eu deixei pra falar no vídeo com spoilers, é o fato da censura. Mano, censura, esquece. Tem muita cena muito brutal, muito pesada ali. E olha que eu me surpreendi com essas cenas de luta mesmo. Tipo, assim, é lógico, eu acredito que a ação não é o foco total do anime. Mas ele tem as ações que tem, quando tem, são ações que são necessárias ali. São momentos bem pesados que, mano, tem um momento de corte ali com faca, com espada, os tiros quando os humanos estão guerreando ali com os vampiros, é muito bacana, você sente a pressão ali, é uma coisa bem feita. As lutas ali eu gostei bastante, aqueles vampiros que se transforma quando injeta a injeção, que sai matando todo mundo ali, aquilo dali ficou da hora, fora as cenas com corte, usando as mãos, as garras, olha que negócio da hora, um detalhe que eu acho legal, os vampiros não ficavam usando só os dentes ali, mordendo os outros, eles usavam as garras também, isso daí eu gostei. Uma outra coisa que dá um peso enorme aí pra história do anime é o fato da mãe da Momo ser uma militar, e não só isso, ela ser uma das líderes ali, das que protegem os humanos. Então é lógico que se a Momo e a Fini se juntassem, a mãe da Momo, ela não ia dar chance nenhuma para ter essa união. Que aliás, falando um pouco sobre essa união,
tem muita gente que ficou se perguntando se é algum romance. Pô, é algum romance? Elas ficam gostando uma da outra e tal. É como eu falei pra vocês. Tem uma amizade, durante todos os episódios você vê que tem mais... parece mais uma amizade do que algo a mais do que isso. Tem pequenos momentos ali que são fofos, que dava pra você deduzir, pô, que legal, elas podiam acabar gostando uma da outra e tal, mas isso não chega a acontecer pelo fato dos poucos dias que elas passam juntas. Já que depois daí, calma que eu vou deixar pro final esse detalhe, mas tem um detalhe que faz com que não faça sentido as duas acabarem gostando uma da outra, é exatamente por causa do tempo. Elas convivem pouco tempo uma com a outra. E é aqui onde está o detalhe de tudo. Vou falar agora do final, então se prepara, tá? O nome do anime é um spoiler praticamente, como eu falei antes, e o spoiler está exatamente no final, já que a Fini tem uma batalha final ali da Fini com o tio da Momo, e a Momo tenta ajudar ela e tal, e no final dessa luta, depois que elas estão ali lutando pra caramba, a Fini é obrigada a usar a injeção pra lutar, pra proteger a Momo ali de um lugar onde elas foram, que elas achavam ali que era um paraíso, e até foi de certa forma, mas depois elas viram que estavam sendo enganadas, e aí, mano, tem toda uma guerra da hora ali no final, onde o pessoal tenta usar os vampiros ali como se fosse um tipo de bateria, né, lá de um submarino onde elas estavam procurando, porque a Momo e a Fini queriam viver longe de onde elas estavam antes, então elas acharam uma boa fugir, elas encontraram esse paraíso, mas acabou dando ruim, porque o lugar era uma farsa completa, fizeram a Momo de refém, e aí onde a Fini vai lá, quer ajudar ela e tal, e aí no meio disso ela acaba se machucando muito, se ferindo muito, ela consegue salvar a Momo, ela consegue fazer a Momo escapar de toda aquela situação. Tem muitas cenas onde a Momo é quem tem o seu protagonismo ali de forma não forçada, onde ela consegue lutar ali, ela tem momentos onde ela briga ali, e mano, é muito bacana ali, porque ela, apesar de ser aquela personagem muito, como é que eu posso dizer, frágil, no final você tem aquela sensação de, pô, você é forte, até a própria Fini fala isso pra ela no momento derradeiro dela. Sim, a Fini acaba morrendo no final do anime. Antes disso, ela ainda olha pra ela e diz, mano, eu era mais forte, mas você sempre mostrou ser muito mais forte do que eu por causa da sua determinação. Você é uma pessoa bem mais determinada que eu. Eu teve momentos ali onde eu acabei, onde eu era bastante forte, mas eu tinha momentos onde eu tinha uma recaída. Então, isso foi muito bom de ver. A gente viu que a Momo e a Fini meio que elas se conectaram bem pelo fato da Momo ser mais fraca, porém com a determinação mais forte. Então ela tinha uma mentalidade de uma pessoa mais esperançosa do que a própria Fini, que parecia ser mais, apesar de ser mais poderosa, tinha aquela mente de uma pessoa um pouco mais pé no chão, tipo, e pessimista também, né? Ela tinha um lado pessimista também, e isso fez com que as duas se equilibrassem. Quando as duas estavam juntas, era muito bacana de ver a forma como elas brincavam com a outra, que esqueciam daquele monte de problema, que elas estavam no meio de uma guerra, e mesmo assim elas conseguiram ter alguns momentos ali bem felizes, alguns momentos bem conturbados, já que a Fini ela não quer mais sangue humano, e aí vocês veem que tem toda uma treta relacionada a isso, porque tem momentos que a Fini quase perde o equilíbrio, ele quase perde o controle e quase mata a Momo. Mano, é muito bom a forma como elas ficaram juntas ali, até nos momentos, tanto nos momentos bons ali, que o anime focou, quanto também nos momentos bem fortes ali, onde foi obrigado até mesmo a Fini a abandonar a Momo, que é exatamente por isso, porque ela teve medo de que ela mesma acabasse prejudicando a Momo, ou acabar matando ela, né? E é exatamente por isso. Só que no final, quando ela está ali morrendo, ela conseguiu salvar a Momo, e a Fini acaba morrendo, e depois que ela morre, a gente fica com aquela sensação de, pô, mas como assim? Cadê o spoiler que você falou? Exatamente, ela morre em algo ali como se parece muito com o jardim, que faz lembrar um jardim. Então ela morre ali naquele local, um local bem afastado de onde elas estavam antes. E nesse finalzinho a gente vê que a Momo, ela carrega o corpo da Fini já sem vida e vai embora olhando para a mãe dela e diz, agora a gente vai viver cada um sua vida, e já era. E é isso. Basicamente a história deixa entender que a Momo foi embora e que tipo, ela não vai voltar nunca mais para onde ela estava. A mãe dela acabou tendo que superar de qualquer situação e tipo, tudo bem, eu vou viver aqui no meu canto, já era. Mas aí beleza, tipo, a Fini morreu, mas a Momo ainda tá viva, então vai ter continuação, vai ter uma segunda temporada? Talvez você tenha ficado me perguntando sobre isso. Eu falei que tipo, não tinha necessidade de ter, mas se tivesse também tava beleza, exatamente por isso, porque a história finalizou. A gente tem a cena pós-crédito, que a cena pós-crédito mostra a Momo como deu a entender que teve um time skip ali, que ela já estava bem mais velha, ela estava carregando uma criança que
que dava a entender que era um vampiro, só que não dá pra entender que, tipo, é filha dela mesmo, ela adotou, o que foi que aconteceu ali? É alguma parente da Finn ali? São coisas que ficou na dúvida, talvez de propósito, para uma continuação, mas se houver essa continuação, tudo indica, pelo menos no meu ponto de vista, de que o foco vai ser talvez nesse bebê que a Momo estava segurando aí no final, que não faria sentido a Momo ser a principal. Ela poderia estar assim na trama, aparecer uma vez ou outra falando ali, mas não faz mais sentido ela se tornar a principal, porque não tem mais aquela conexão dela com a Finn. O que era bom era a Momo com a Finn, as duas juntas era incrível. Então no momento que fica só uma, acaba ficando um pouquinho, vai acabar se tornando uma situação meio chata, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que seria melhor eles explorarem, como eu falei antes, outras coisas, as dúvidas que ficarem, eles poderiam explorar, talvez uma continuação da segunda temporada volte um pouco no tempo, e aí depois a gente volte numa terceira temporada para os tempos atuais, e aí mostra aquele bebê, quem é aquele bebê, de onde ele é e tal, tudo isso sobre o bebê que a Momo estava segurando. Mas a história da Momo, ela se deu como muito encerrada. Quando você assistir, vocês vão entender bem certinho. Mas a história da Momo, no momento em que a Finn morreu, que ela foi embora, pra mim foi uma situação onde foi um final, um bom final ali para uma temporada, que se tivesse, por acaso, se Vampiro no Jardim tivesse estreado, tivesse sido um longa-metragem, eu não ia achar ruim que não fossem episódios e fosse um filme ali único. Iria ser uma história que, se tivesse finalizado daquele jeito, tava ótimo, não precisava nem ter colocado aquela cena pós-crédito. Aí que só pra matar mesmo qualquer ideia de uma segunda temporada. Porém, se tiver, vai estar bem servido, mas eu acredito que vai ser uma nova história no mesmo universo. Mas dá sua opinião aí, o que vocês acharam de Vampiro no Jardim? Você já assistiu? Você teve a mesma visão que eu? Não teve? Comenta aí a sua opinião, vamos discutir juntos aí o que vocês acharam de Vampiro no Jardim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal ativando o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando chegar aqui no canal, beleza, Gui? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu Ticket Geek?